Você sabia que só 10 unidades federativas no Brasil monitoram a qualidade do ar? Como a gente vai entender e combater a poluição no ar sem esse monitoramento? E você sabe o que é poluição do ar? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vem comigo! Olá, eu sou a professora Rafaela Lima e você está aqui no canal Mais Ciências e o vídeo de hoje é poluição do ar ou poluição atmosférica. Segundo a ONU, 92% da população mundial não respira um ar limpo. Imagina isso! Mas é claro que a intensidade disso, a intensidade dessa poluição, ela é muito variada. Como eu falei na abertura, só 10 unidades federativas brasileiras têm de fato um monitoramento. Então aqui o Sudeste, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, um pouco do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará, Bahia, Goiás, Distrito Federal. E daí que se a gente não tem essa informação, esse monitoramento, como é que a gente vai saber como está? Como que a gente vai poder combater? Como é que a gente vai entender as doenças que estão acontecendo naquele local, problemas respiratórios? Então esse monitoramento é muito importante. Assim, tá, legal. Mas quem monitora o quê? O que são esses tais poluentes? E os tipos de poluentes analisados são dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, ozônio, além das partículas totais em suspensão, um particulado maior que pode ser sólido, líquido, formando uma neblina, a própria fumaça também é monitorada, além do terror, as partículas muito pequenas, que é o material particulado. Então, dependendo do tamanho, quanto menor, os danos que causam à saúde é maior ainda. Então, esses são alguns dos poluentes que são monitorados aqui no Brasil e em todo o mundo, e a intensidade deles vão causar diferentes impactos no ambiente e na saúde humana. Mas falando então dos impactos, que tipos de poluição comumente a gente vai encontrar aí no ambiente? Vamos a eles? Inversão térmica. A inversão térmica ela é facilmente observada em períodos de inverno. Por quê? Qual o normal? Num dia quente, o sol ali está subindo, o sol ele vai aquecendo o ar, nosso nível, e esse ar quente sobe, é um fenômeno natural. Esse ar quente sobe e leva os poluentes embora. Agora, no inverno, num local muito poluente, olha o impacto que vai ter. A temperatura ela fica mais baixa e esse ar ele não sobe. Nisso que esse ar não sobe, concentra a poluição sobre a cidade, no nosso nível, no nível que a gente respira. Essa poluição não está indo embora, o que seria normal, o ar quente subindo e levando ela. Não, ela está se concentrando. Então, o normal seria ar quente, no primeiro nível, aí acima, aqui na troposfera, nessa parte inicial. Depois um ar frio, depois um ar mais frio. E aí os poluentes vão subindo. Agora, na inversão térmica, o que a gente vai observar? No inverno especialmente, o ar frio retido mais próximo de nós, concentrando esses poluentes, com o ar frio mais lá em cima. E aí, as primeiras horas da manhã, até de fato a intensidade solar ela aumentar, é muito perceptível a coloração da cidade. E para as pessoas com problema respiratório é muito mais sentido essa época do ano, justamente porque a concentração de poluentes está muito maior. Além da inversão térmica, uma outra característica, um outro tipo de poluição ambiental, ela se deve ao ozônio troposférico. Como assim? O ozônio ele não é bom? Ele é bom lá na estratosfera, filtrando a intensidade dos raios solares. Aquela concentração de ozônio formando a camada de ozônio. Agora aqui, no nosso nível, em contato conosco, ele é altamente poluente. Então, em grandes cidades, tem se observado um aumento de ozônio troposférico. E aí a toxicidade é muito grande, o índice de problemas respiratórios é muito grande devido a esse ozônio. Então, é um outro fator. Então, a gente falou, tá, inversão térmica tem ocorrido, ozônio troposférico, chuva ácida. Tem um vídeo aqui no canal mais aprofundado só sobre chuva ácida, vou deixar no card para você olhar ou aqui na descrição. Quando falo de chuva ácida, estamos falando de quê? Dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Liberados por alguns tipos de indústria, são liberados aí, eles podem também ser liberados de forma natural por atividade vulcânica. O que aqui no Brasil não vai ser o nosso caso. Não temos, então não vamos poder culpar a própria natureza. Aqui o resultado, e nas grandes cidades do mundo, as grandes metrópoles, se deve à produção industrial. Então, esses gases vão sendo liberados, porém na atmosfera eles passam por uma reação química, se tornando ácidos, ácido sulfúrico, o pH muito baixo. Aí essa água, essa chuva, quando ela já cai com pH mais baixo que o normal. Vai causar lesão em vegetação, em animais, em corpos d'água, lagos, mortandade de peixes, altera, desgasta construções metálicas, estátuas e tudo mais. Uma série de danos aí por conta da chuva ácida. Aqui no Brasil já faz um tempo que a gente não tem muitos casos, porém
tudo depende do controle, justamente da emissão desses gases por indústrias. Um outro poluente que ele causa impacto nas grandes cidades é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ou CO, ele é um gás que ele é liberado especialmente por carros, que quando a gente inala, ele não tem cheiro, ele não tem cor, a gente inala e no primeiro momento a gente não sente nada. Porém, a concentração dele dentro do nosso corpo, ela inviabiliza o transporte de oxigênio. Como assim? Temos as nossas hemácias no nosso sangue, tem o pigmento, a hemoglobina que dá a coloração vermelha e transporta as moléculas de oxigênio. Agora você imagina que a relação entre a hemoglobina e o oxigênio é uma relação temporária, ele vai carregando várias moléculas. E ele pode também se combinar temporariamente ao dióxido de carbono, ao CO2, para transportar. Agora a relação com o monóxido de carbono não, é um composto estável. A hemoglobina ela vai se ligar ao monóxido de carbono e ela não consegue mais se soltar dele. Logo, ela não consegue mais transportar nada na vida, além de monóxido de carbono. Ela não consegue mais cumprir o seu papel de transportar oxigênio. Logo, vai gerando um mal-estar, uma insuficiência e leva à morte. Então, por isso tem todo um cuidado em ambientes muito fechados com carro, garagens, túneis, justamente pela intensidade do monóxido de carbono e os seus danos a nós. Então, a gente vê alguns tipos de poluição, uma manifestação dessa poluição, na forma da chuva ácida, da inversão térmica, monóxido de carbono, o ozônio troposférico. Mas que danos que essa tal poluição ambiental ela pode causar? Vamos ver? Está exposto comumente a esses poluentes com muita frequência, isso vai inevitavelmente acarretar problemas de saúde. Asma, bronquite, pneumonia e até mesmo câncer de pulmão. Para sua informação, a China, que é um dos países com uma intensidade de poluição atmosférica muito alta, o câncer mais comum é justamente o câncer de pulmão. Isso se deve à exposição contínua e por anos dos chineses aos diferentes poluentes. Mas você fala, tá, eu entendi o que é poluição, mas o que a gente pode fazer para tentar monitorar? E só mais uma coisinha, se eu perguntar para você, pedir para você eu cair lá na sua prova, numa avaliação, para você definir poluição do ar ou poluição atmosférica, como é que você coloca isso? Então vou te facilitar. A poluição atmosférica ou poluição do ar vai ser a quantidade de substâncias, particulados nesse ar, uma quantidade superior a suportável para não causar danos à saúde humana e ao ambiente. Então você entendeu? Tá, legal, lembrei, conceituei, mas o que a gente pode fazer? O que pode ser feito para reduzir a poluição atmosférica? Vamos à nossa lista? Monitoramento da qualidade do ar, que é o que está faltando aqui no Brasil, né, para começar. Porque quando a gente monitora, a gente consegue entender esses níveis e estabelecer medidas eficazes para combater e verificar essas fontes. Então, monitoramento é importante. Se eu quero melhorar a qualidade desse ar, eu tenho que monitorar as cidades, os estados. Além do monitoramento, a gente que está na cidade grande, a gente tem muito contato com indústria e carro. Então, essas indústrias, elas têm que ter filtros bem colocados e fiscalizados. Os carros também precisam estar aí em dia com o seu controle de gases poluentes, que isso já tem no próprio sistema do carro. Além de surgimento de novas tecnologias em novos carros que poluem menos. Uso de combustível, redução do combustível fóssil sempre que possível, e do petróleo, para alternativas menos poluentes, como o álcool ou o GNV. Ainda nos centros urbanos é importante que se construa mais e mais centros verdes, aumentar a taxa fotossintética, esses centros verdes, praças, parques, isso atua na redução da poluição ambiental. Além de óbvio, né, a gente tem que reduzir queimadas, a gente tem que ter esse controle, a gente precisa reduzir o desmatamento, porque eu estou retirando aí essa cobertura verde, e atuar no reflorestamento. Já foi derrubado? Então vamos repor isso aí, que a presença da vegetação vai ajudar assim, diretamente na redução do impacto dessa poluição. Ok? Então passamos aí os principais pontos. Podemos fechar então? E eu quero saber se você já deu like no vídeo. Já deu? Eu quero saber se você é um dos ingratos que assistem às aulas e não se inscrevem no canal. Você é essa pessoa ingrata? Olha aqui nos meus olhos e me diga se isso é justo. Se não é justo. Então se inscreve no canal. Até a próxima. Tchauzinho.